Alô, pandeiristas, tudo bem com vocês? Sou Rafael Toledo, professor da Escola de Choro de São Paulo, e essa é a versão online do nosso curso de pandeiro, direcionada para a turma de intermediário 1 e 2, e aqui a gente vai falar sobre a música Flamengo, do Bonfilho de Oliveira. Um recadinho importante é que todo esse material que os professores estão produzindo estão compilados no nosso site. Então vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do nosso site, é só chegar lá, clicar, que vai levar direto para esse material, tá bom? Vamos para a aula. Hoje eu queria começar estudando o que eu chamo de graves contínuos, que basicamente são duas ou mais notas graves tocadas sequencialmente. Isso pode ser de forma regular ou de forma irregular. A regular seria a gente alternando o grave do polegar com os graves tirados com a ponta dos dedos. E já a irregular é dobrando o dedão, tá certo? E eu tenho um exercício que eu chamo de 5 possibilidades dos graves contínuos, que geralmente eu uso no choro, no samba, e muitas vezes é no segundo tempo que eu encaixo essas possibilidades. Então vamos começar aqui com a primeira, que é, sempre eu vou estar tocando o compasso de choro. Então o primeiro tempo fechado, as 4 notas, 1, 2, 3, 4, certo? E aí, nesse segundo tempo é que eu vou colocar meus graves contínuos. E a primeira possibilidade é colocar as 4 notas do segundo tempo com grave, alternando dedão, ponta, dedão, ponta. E aí caindo no dedão de novo, que é o próximo compasso fechado, tá certo? Então, vou fazer aqui bem devagarzinho essa primeira possibilidade. Tá certo? Alternando, eu deixo o pandeiro parado no segundo tempo, porque eu só quero o som de grave, eu não quero o som de platinela, então eu não vou ficar mexendo o pandeiro, trazendo ele para tirar o grave, porque a platinela vai vir junto. Quando eu deixo o pandeiro parado, eu consigo tirar mais limpo esse som dos graves. E no primeiro tempo, eu faço o ritmo, a levada de choro, trazendo o pandeiro no 2 e no 3. Muito bem. A segunda possibilidade é eu ir tirando esses graves. Até agora a gente tocou 4 semicolcheias graves no segundo tempo. Agora eu vou substituir a primeira semicolcheia, que eu faço o dedão, eu vou substituir por punho, para sair o som de platinela. E aí eu começo a fazer os graves a partir da segunda semicolcheia. Então vai ficar assim. Tum, 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 tum. Certo? Essa variação, tirando o primeiro grave, eu uso muito em chamada de música, em troca de parte. Às vezes eu estou no A, na parte A, vou para a parte B, eu faço essa preparação. E aí eu começo a parte B, por exemplo. Na volta de break, depois de um break. Só que aí, quando eu começo a música fazendo essa chamada, ou na volta de uma pausa, chamando para voltar no ritmo, eu não uso esse punho, eu não ponho essa platinela, né? Eu faço sem e aí já começo direto com a ponta dos meus dedos. Certo? Agora vamos para a terceira possibilidade,
Tô soltando um pouquinho o couro, que tá muito... Pronto. Tava muito agudo. Outra dica é sobre essa afinação para quando a gente está estudando os graves. É muito legal deixar a pele um pouquinho mais solta, um pouquinho mais grave, porque fica mais fácil de estudar e tirar esse som grave que o pandeiro tem. Quanto mais agudo, mais esticado está a pele, mais difícil é de tirar esses graves. Então, para estudar os graves contínuos, é legal estar com a pele mais pro grave, mais solto, tá certo? E agora vamos para a terceira possibilidade, que é, a gente voltou nossas 4 notas graves, as 4 semicolcheias, já tiramos a primeira, voltamos. Agora a gente vai tirar a segunda semicolcheia. Então ele vai ficar assim, tuk tic tum 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 tuk tic tum 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 tuk tic tum tum tum. Então, ao invés de eu fazer aquele grave na ponta ali na segunda semicolcheia, eu troco o grave pelo som de platinela, continuando sem mexer o pandeiro quando eu fico fazendo essa sequência de graves, tá certo? Muito bem, agora vamos para a quarta possibilidade, que é a gente tirar a terceira semicolcheia, aquela nota no contra do tempo. Então ela vai ficar mais ou menos assim. Tuk, tic, tum, 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 tuk, tic, tum, 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 tuk, tic, tum, tum, tum. Essa célula é bem comum nos tamborins de escola de samba, chamado de carreteiro, né? Tatac, tatatac, tatatac, tatá. Essa célula, se ela ficar só repetindo o tempo, ela vai ficar com essa característica do tamborim de escola de samba. Tatac, tatatac, tatatac, tatá. Vou fazer um pouquinho mais lento aqui. E se eu fico repetindo, essa célula rítmica tem muito essa cara do samba, muito por causa dessa célula do tamborim. Dá até para usar como variação, né? Bem legal, né? Bem legal. Esse daqui eu gosto bastante. Uso bastante no samba também. E a última, a quinta possibilidade é eu tirar a quarta semicolcheia. Tirar o grave dessa quarta semicolcheia, deixando só as 3 primeiras. Essa é uma que eu uso muito no machixe que o Jorginho do pandeiro faz. E depois que eu passar esse grave contínuo, eu vou mostrar como que o Jorginho usa lá no machixe. Então vai ficar assim. Tuk, tic, tum, 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 tuk, tic, tum, 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 tic, tum, 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 tum.
o Jorginho usa isso no machixe, só que ele faz também no segundo tempo, né, como a gente está fazendo aqui. Ele usa o primeiro tempo do machixe, que a gente tem aquele acento, né, que a gente está vendo nessa aula do Flamengo já há 2 aulas. Essa é a terceira. Não, aliás, essa é a 4ª aula. E a gente está vendo isso, que a célula do machixe no primeiro tempo tem esse acento na 4ª semicolcheia e no contra do segundo tempo. E justamente esse grave contínuo, esse exercício, né, o 5º exercício do grave contínuo, ele para os graves dele bem no contra, bem aonde é para ter o acento do machixe. Então o Jorginho ele faz o primeiro tempo de machixe, tá. E aí o segundo tempo ele joga essa mesma variação de grave contínuo que eu acabei de passar aqui, só que ele faz uma dinâmica que dá toda a diferença para o balanço. Ele começa bem baixinho o primeiro grave, o grave da primeira semicolcheia, e aí ele vai crescendo até ele dar o acento na terceira semicolcheia. Então vai ficar assim, ó. Tá certo? Vai ficar mais ou menos assim, ó. Legal, né? Essa subida dá um balanço diferente já, né? Pra gente chegar com ataque naquele acento. Muito massa, né? Beleza. Essas são as 5 possibilidades de grave contínuo. E vamos pra música, porque eu vou usar alguma coisinha daqui lá, tá bom? Muito bem. Então estamos chegando no final da nossa última aula sobre o Flamengo. E hoje a gente vai tocar a música inteira, né? Vamos relembrar tudo que a gente viu até hoje para a gente colocar ela toda em prática na música. Então lembrando que eu passei uma machixe base que a gente usou na parte A, nos 2 As do começo da música, e no A do meio da música também a gente vai usar esse machixe base. A parte B a gente trocou, né, aquele acento que eu fazia no punho pelo dedão, tá certo? A parte C, a gente vai fazer o choro, como a gente viu na última aula, com aquela variação, na verdade aquela convenção, lembra disso? Então essa é a nossa parte C. E aí na parte A, na última parte, a gente vai poder mudar um pouquinho. Vamos fazer o machixe do Jorginho, que eu passei agora há pouco ali nos graves contínuos. A gente vai fazer ele pra gente voltar mais pesado nesse último A, pra gente acabar a música bem pra cima. E tem um break na parte A. Toda a parte A tem um break. Vamos combinar desse último A, o A final da música. Quando a gente der esse break, para voltar, a gente faz aquela chamada que eu também falei agora há pouco nos graves contínuos. Entendeu? Então vamos lá, vamos tentar tocar tudo isso aí. Vamos pegar do último A para a gente treinar esse machixe do Jorginho e essa volta. Vamos lá. 1 e 2 e... A chamada. Acabou. Maravilha, hein? Vamos pegar rapidinho esse machixe do Jorginho. Vou botar aqui no metrônomo a 50
105 BPMs para a gente estudar um pouquinho ele, tá? Um, dois, e dois, e. Legal, entenderam? Vamos fazer só com o metrônomo. Vou baixar aqui meu volume para vocês ficarem treinando um pouquinho, tá? Vamos lá. Dois, e dois. Maravilha. Então agora vamos tocar para quem conseguiu e tá firme nesse andamento. Vamos passar para o 70 BPM. Dois, e dois, e. Agora só vocês. Beleza. Maravilha. Vamos tocar a música inteira? Vou colocar aqui então, lembrando, primeiro A e o segundo A, machixe base, o B e o segundo B, o machixe com o grave, com 2 graves, né, no segundo tempo, o A do meio, machixe base de novo, igual no começo, o C, choro, com aquela convenção de can, 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 can. E aí quando a gente for pro último A, a gente vem para esse machixe do Jorginho, no break, a gente faz aquela chamada. Tá certo? Começando com a ponta. 1, 2. Tá certo? Vamos lá, vamos tentar, hein? Dois, e dois, aí.
Que beleza. Até que enfim tocamos a música inteira, que vimos na primeira, na segunda, na terceira e na quarta aula. Conseguimos juntar tudo para dar esse resultado. E agora vamos deixar vocês tocando aqui com aquele -1, né? Que é quando fica só a gravação sem o pandeiro. E aí vocês podem estudar aí em casa, tá bom? Então, para a gente finalizar a aula de hoje, finalizar essas 4 aulas sobre o Flamengo, vamos tocar ela inteira de novo, mas agora só vocês. Um, dois, meio. Que beleza, estou muito feliz com esse projeto novo da Escola de Choro de São Paulo. Essas primeiras 4 aulas da música Flamengo foi muito enriquecedor para mim e acredito que para vocês também. Então, espero continuar com esse projeto, espero que esse projeto tenha apoio de vocês e de todo mundo que queira ver esse projeto continuar. E até uma próxima, tá bom? Beijão, pandeiristas, e até mais.